Quem ama, liberta. Ama mesmo a pessoa indo embora. Transforma o amor. Não é? Ou não percebemos isso? O amor não prende. Jamais. O amor até fica satisfeito no nível humano que o outro retribua. Mas o amor às vezes não é retribuído da mesma forma. Nem por essa pessoa vem de outra. O verdadeiro amor. Em qualquer grau. Amizade. Fraternidade. Desejo sincero de ser solidário com um estranho sem nem ter um vínculo de afinidade ou amizade com aquela pessoa. A caridade anônima na rua, sem ninguém saber, sem a gente ter como receber retribuição. Mas a gente já recebeu que a sintonia da bondade nos conecta a essas forças. Quer as pessoas acreditem ou não. Tanto é que há ateus materialistas generosos, pessoas do bem. Porque não tem nada a ver, apenas essa pessoa se cresce em algo maior, faria um bem muito maior, lógico. Ela própria se frustra, se entristece, imaginar que vai tudo se acabar e que seus filhos se morrerem, se acabam, desaparecem. Se acreditar realmente naquilo, é angustiante essa perspectiva de vida. Essa história de dizer que isso é uma questão de lucidez e aceitar essa realidade, não, a realidade da morte física é um fato, nós já estamos morrendo agora. Perdemos de 30 a 50 mil neurônios por dia. Outros surgem depois, as neurociências descobriram. Mas aí nós vamos fazendo melhores conexões sinápticas, vai acontecendo a tal da neuroescultura, nós aprimoramos o cérebro até um certo ponto, porque nós vamos usando mais algumas funções que outras, e para certas aptidões e certas funções, o cérebro mais velho funciona melhor que o cérebro jovem. E, de reversa maneira, o cérebro mais jovem é mais apto a certas funções como a matemática e a física. Os grandes avanços da matemática e da física aconteceram na juventude. O mesmo para a composição musical. Geralmente grandes compositores, observem sucessos da música. Há exceções, sempre. Mas observem como normalmente são pessoas muito jovens. Porque a mesma área do cérebro relacionada à matemática é a área relacionada à composição musical. Não é fabuloso? Não só por ali, mas passa por ali. Para aquela região, aquela circunvolução cerebral. Fabuloso, né? Aí, esses fenômenos históricos ficam explicados. Os gênios da música e da matemática e da física costumam, de um modo ordinário, há exceções, de modo ordinário, são pessoas que são jovens. Mas os grandes escritores, os grandes líderes, os grandes filósofos, os grandes estadistas, ficam no seu melhor nos 60 ou depois disso. Porque a visão de amplitude, a profundidade, tudo isso fica muito melhor quando ficamos mais velhos, quando adquirimos experiência. E até nas áreas criativas e matemáticas, em que a experiência é necessária, aí então a pessoa mais velha pode promover avanços. Porque não é questão só do espírito, o cérebro é um aparelho que é utilizado pelo espírito. E se o aparelho, se o hardware não tem a mesma potência, sim, o operador vai ficar com dificuldades. Mas dizer que está tudo no cérebro é o mesmo que dizer, vou provar a você agora que tudo é o cérebro. Então a pessoa, vejam só, o televisor está ligado, eu vou puxar o fio da corrente elétrica, vou desplugar, vou arrancar o plug da tomada e você vai ver que vai desaparecer a imagem, o som, pá! Imagina a pessoa fazendo isso e olhando pra gente. Você viu que eu tinha razão? A imagem e o som vinha da corrente elétrica. O que a gente vai dizer a uma pessoa dessa, gente? Sofreu um traumatismo craniano, e aí o traumatismo o que não só é a parte óssea, mas a encefálica fica... O traumatismo craniano geralmente lesa o cérebro, né? Depende do grau da lesão. A gente tem que respirar fundo. Meu Deus, não entendeu. Não entendeu que não vem da corrente elétrica. Que a corrente elétrica apenas alimenta uma estrutura para se manifestar ali naquele ambiente, aquela imagem e o som que foram transmitidos. Vamos imaginar a forma clássica da televisão. Ondas eletromagnéticas, medidas em hertz. Aí a pessoa diz, você vai acreditar que tem uma coisa invisível aqui, que a antena da TV capta. Aí transforma em imagem e som. Francamente, você é muito tolo, eu vou mostrar aqui, puxa o fio. A gente tem que rir, gente. A gente tem que rir. E há pessoas inteligentes e instruídas que acreditam nisso mesmo. Nós temos um certo delírio nos meios acadêmicos. Me permitam dizer, eu não quero atacar pessoas.
que acreditem nisso, mas é porque há jovens se desesperando, tomando rotas de autodestruição nos vícios, há pessoas cometendo suicídio por causa disso. Eu preciso falar, me autorizem ficar contra vocês, porque eu não estou contra vocês em verdade, sim a favor dessas pessoas. Não é uma doutrinação, eu faço o meu trabalho antidoutrinário aqui. Eu estou com vocês nisso. Contra todas as tiranias, contra todos os dogmatismos políticos, acadêmicos, religiosos, onde houver tirania, desrespeito à liberdade. Porque algumas pessoas têm esse carisma, que é um mistério na ciência. O que é o carisma? Foi alguma coisa da linguagem verbal? Às vezes não tem nada. É o magnetismo da pessoa. Quando a gente fica longe, não acredita. Quando chega perto, a pessoa começa a acreditar. Por que quando a gente está perto fica mais fácil? Há uma coisa que se exala da pessoa, isso é o que Mesmer chamou de magnetismo animal. Existe. Mas nós damos conta. Magia tem um preço. Isso é o que se chamaria de magia? Chamar-se-ia de magia. Tem um preço. Estamos no universo com ordem. Quer acreditemos, quer não. E há justiça. Há misericórdia e amor para quem mereça isso e sintonize com isso. Mas há justiça para quem está tolos, vou manobrar todo mundo, vou conseguir o que eu quero, sempre do jeito que eu quiser. A gente não sabe se está vivo fisicamente amanhã. E tudo que a gente conquistou durante anos pode sumir da noite para o dia. A gente não sabe se vai sofrer um AVC amanhã e ficar preso numa cama com tetraplegia, mudez, surdez e com dificuldade de cognição. Ou a pessoa pode ficar aprisionada num corpo. O que é melhor, gente? Morrer fisicamente ou ficar preso num corpo completamente consciente, vendo, ouvindo, mas sem poder sequer falar. Eu conheci casos assim. Um jovem em Aracaju, quando aconteceu o acidente, cheio de basofe, arrogância, ele era o playboy, o dono da cidade, não é? De uma das famílias mais tradicionais do estado. E um belo dia sofre um acidente, isso é trágico, amigos, isso não é pra gente ficar satisfeito. Ele ficou 20 anos num leito, não falava, não movia um músculo. Às vezes, alguns amigos de juventude ou familiares se aproximavam e as lágrimas desciam de seus olhos. Só os olhos se moviam. Vocês conseguem conceber um castigo com a consequência dessa medida? A gente pode arrotar, permitam dizer, um basofe jactância. Eu posso, eu faço, eu quem? Jung disse que isso é um complexo. A gente tem uma ilusão chamada eu. Todo mundo bate no peito, porque eu acho, na minha concepção, é reproduzindo padrões da cultura, o que eu vi em casa, o que eu vi na infância, o que eu vi na adolescência, o que eu vi de um professor, ou de um coleguinha, ou viu na internet. Você esqueceu o que eu vi, está reproduzindo porque gostou e acha que é dele, e não é. E não é, ou dela. É triste tudo isso, não é? E o que é libertador? Se estamos na linha do bem, há gênios do bem, que misericordiosamente aí tem autorização, porque existe uma ética da proteção espiritual, isso é uma ética da resposta às preces, existe uma ética, tem, não é mais do que uma ética, é uma moralidade sublime, transcendental, universal, que fere a nossa ética pessoal, porque a ética é muito condicionada à cultura, a local. O que era a ética da mulher honesta até pouco tempo atrás? Virgem até a noite de núpcias. Hoje a gente sabe que essa mulher é estúpida e irresponsável com o casamento, porque ela não conhece o cara com quem ela vai se casar. Como é que você vai casar sem saber quem é? Não é por questões de fetiches sexuais, não. É porque a pessoa se conhece muito mais. As pessoas se conhecem muito mais quando têm um intercurso sexual, quando vão morar juntas. Cada vez mais os adolescentes fazem isso, jovens. Isso está se tornando padrão na nossa cultura. Não é só ter um intercurso sexual, começar a fazerem um test drive do casamento, morarem juntas por um tempo antes de formalizarem o casamento. Formalizar um casamento é algo muito sério. Ou não damos valor ao que seja formalizar ou colocar num templo de uma religião ou de uma linha espiritual que acreditemos, debaixo da bênção divina, ou diante de um magistrado para a lei, para a sociedade ver, é uma solenidade, as pessoas estão presentes, ou não damos valor a isso. Essa ética de moças e rapazes virgens, e que também não podem se masturbar,
essa doutrina religiosa, essa fala é do mal. Não está em nosso Senhor Jesus. Leiam os evangelhos. Proibição à masturbação e proibição a intercurso sexual no casamento. Onde vocês encontram isso? Dizer as duas coisas simultaneamente é enlouquecer adolescentes, é forçarem, é nós induzirmos casamentos a acontecerem fora de hora. Estamos destruindo as vidas de jovens. Isso é tirania religiosa, isso não é cristianismo. Tem muita gente queimando o nome sagrado de Jesus Cristo. Muita gente que se diz defensora de Jesus está queimando o Cristo Verbo da verdade para a terra. Como um discípulo apaixonado por nosso Senhor Jesus, como todas e todos que nos dizemos cristãos devemos ser, eu fico profundamente ofendido quando pessoas afirmam alguma coisa dizendo que quem é cristão tem que agir daquela forma. E aqui não tem nada de divino ou espiritual, é diabólico. Contraria a natureza, os animais copulam à vontade. A gente não vai dizer que as pessoas sejam responsáveis, não, a gente vai orientar os jovens a fazerem sexo da forma correta, na idade certa, com pessoas da idade delas. Preservativo, não podemos, temos que ser contra preservativos e vamos ficar a favor de DSTs e alastramento do HIV? Hello? O que foi que eu perdi? O que nós perdemos disso aí? Bom senso. Bom senso. E seres mais desenvolvidos são bem complexos. A gente pode olhar para uma pessoa... Eu acho que eu vi um ponto de vaidade. Aí foi ego. Sim, tem. Todo mundo tem ego e vaidades. Não, mas a parte transcendental, isso eu não acredito. Se você não tem, você não acredita. Se você não viu, você não crê. Então você não pode crer na economia. Você sabe que todo mundo pode sacar o que tem na sua conta do banco e se fizer isso, a casa bancária, a instituição bancária quebra. Todo mundo sabe disso, né? Você já apertou a mão de dona política, dona família, dom amor? O amor que você tem para seus filhos. Tem gente que acredita que realmente é só uma bioquímica no cérebro. Só. Nós podemos ser tão reducionistas. Reducionismo é um vício das ciências. Há períodos em que a ciência é cíclico isso. A ciência fica mais reducionista e sai do reducionismo. Entra no reducionismo e sai do reducionismo. A gente tem que ter uma perspectiva de história da ciência, história da filosofia da ciência. A gente está numa época que as pessoas estão lá, cada vez querendo ir mais a fundo. Primeiro a resposta está nas células, depois está nos cromossomas, depois no DNA, depois nas proteínas que formam o DNA. E, bem, vamos para acabar onde isso aí? O todo é maior que a soma das partes. Então, quando vimos desequilíbrio, todo desequilíbrio, vamos assumir a responsabilidade. É nosso. Teve um espírito que me influenciou. Sim, pode ter mesmo. Pode ter um encarnado que você está achando que é um espírito e uma emanação mental de uma pessoa num corpo físico que você telepaticamente, de forma inconsciente, nem sabe que é telepático, está captando. E você presume que seja um espírito, não é. É um espírito, um encarnado. Há pessoas que podem fazer uma psicofonia, uma incorporação, com uma emanação mental de um encarnado sem perceber. E o inconsciente dela faz uma espécie de construto de personalidade para representar aquela emanação mental. Tudo isso inconscientemente. O fenômeno mediúnico é complexíssimo. Permitam dividir o que se... É complexíssimo. Nós não podemos negar que ele é real demais. Só não pode ser simplificado. Ou é do inconsciente, ou é paranormal, uma função de percepção sensorial, ou é mediunidade. Tem pessoas que tudo é espírito se manifestando, tudo é só o inconsciente, tudo é só PS. Gente, não dá pra gente ter uma visão um pouquinho mais ampla, não. Entender que todos os fatores e todos os eventos e todos os fenômenos acontecem entrelaçados, concomitantemente, gerando a resultante do que nós enxergamos parcialmente como realidade, parcialmente, porque nós só enxergamos a superfície da realidade. E segundo neurocientistas, o que nós estamos vendo não é o que estamos vendo. Esse eu acho ótimo. O que nós estamos vendo? Padrões de interferência. Nossos cérebros são treinados para nos enganar. Assim, isso é ciência crua e nua, viu, amigos? Não, eu acredito porque eu vi. Eu vi um espírito, agora eu acredito. Você viu? Certo. Agora você acredita? Ok. Nossa, isso está próximo da selva. Ai, meu Deus do céu. Dá pra gente enxergar. Agora a questão da
do enxergar, de ver o que as coisas realmente são. Quando a gente vê alguma coisa, o nosso cérebro está treinado para nos enganar. Nós recebemos impulsos fotônicos, fótons ferem a nossa retina, impulsos luminosos. Nós julgamos que seja isso, que a ciência hoje disse. E esses impulsos fotônicos, os impulsos elétricos, luminosos, que vão para a nossa retina, são transmitidos para o fundo do cérebro. E depois isso vai ser interpretado pelo córtex, etc, etc, etc. Não vou entrar no departamento dos neurocientistas, mas vejam só. Aí a gente vê, aqui tem um relógiozinho, um relógio. A gente tem uma matriz conceitual de que isso aqui é um relógio. Aí, por exemplo, digamos, não sei se eu estou afirmando, que aí uma nave de uma civilização mais avançada visita um certo ambiente e as pessoas dizem: oh, o sol desceu até nós, porque estava luminoso, era luminoso como prata. O que aconteceu em Fátima, Portugal, que o sol, como testemunhado por 70 a 100 mil pessoas, bailava no céu? Bem, estava nublado, porque estava chovendo torrencialmente, e o sol apareceu debaixo das nuvens. E esse sol estava caminhando ali diante das pessoas. Não há como negar que 70 mil pessoas estavam vendo aquilo. Mas é claro que não podia ser o sol não pode sair um pouquinho de suposição à Terra em relação ao sol. Mas o fenômeno não aconteceu. O que está errado? Que o fenômeno não aconteceu porque o sol não pode sair do lugar? Ou outra coisa aconteceu que não era o sol? Hello? Bem, aí alguém viu um espírito, estava sem corpo, então está no ar, então deve ter asas. Aí então nas iconografias religiosas aparece um anjo com... O anjo tem asas, né? Porque você não sofria efeito da gravidade. Não existia o conceito de lei da gravidade, mas existia a ideia de que se tem peso, está no chão. Se está no ar, é como um pássaro, tem asas. E começou a ser representado com asas. É isso que nós fazemos o tempo inteiro. Observemos. Cadê o ponto cego dos nossos olhos? Todos nós temos um buraco no nosso campo visual. E nós não enxergamos isso. Existem algumas técnicas assim, pesquise que vocês vão encontrar. Eu acredito que esteja na internet, porque eu li há alguns anos, e façam um teste. A nossa visão binocular nos ajuda a cobrir esse ponto cego. Cada olho tem um ponto cego na retina, que é o local exato em que o nervo óptico chega na retina. Naquele ponto, nós não enxergamos nada. Nós temos 2 buracos em cada olho e a visão binocular nos ajuda. O teste que se faz é tapando um olho. Procurem, se quiserem. Nosso cérebro prega peças em nós o tempo todo. O que você pensa que está vendo, o que nós pensamos, nós seres humanos, que estamos tocando, firme, né? A física diz que não tem nada firme. Chão. Eu sou terra, meus pés estão no chão, se eu não vi, eu não tocar, não acredito. Isso é uma estupidez completa. Isso é falta de informação científica. Não pensar científico isso. E estatística matemática. Alguém vai dizer que cumprimentei resultados matemáticos e como eu vi o resultado, isso é uma visão mental privilegiada. É uma visão mais profunda. A matemática é uma forma de ver mais profunda, é abstrata, sim, mas tem desdobramentos concretos. O fenômeno das nomos, que foi estudado na nossa instituição, pelo departamento científico daqui, tratava de probabilidade matemática. Mas as pessoas querem ver o espírito. Querem tocar no espírito. Materialização. Existe o fenômeno da materialização, raríssimo, mas se eu tocar e se eu ouvir, eu acredito. Se eu não tocar, não ouvir, não acredito. Por isso que tem gente até hoje achando que a gente não chegou na Lua, e tem terraplanistas, tem gente que acredita que vacina faz mal às pessoas. Deus nos ajude. Deus nos ajude. Então vamos ser mais profundos. Espiritualidade e Deus existem, quer as pessoas acreditem ou não. Nossas energias e escolhas, nossos sentimentos definem as faixas, as frequências vibratórias, as faixas, os padrões mentais. Você não gosta dessas palavras de vibe, vibração? Parece uma coisa meio New Age, no sentido de literatura de baixa qualidade. Que existe literatura de baixa qualidade em todas as áreas, inclusive na ciência, e ciência de péssima qualidade também. Então, em todas as áreas. Há bons e maus cientistas, bons e maus tudo, ou boas e más tudo, não é? Não quer usar a palavra vibração? Padrão mental. Um padrão mental elevado, lúcido, amplo,
um padrão mental tem muito a ver com sentimentos e intenções. Não só com ideia, inteligência e cultura. É onde mais a gente se engana. É onde mais as forças do mal aprontam arapucas, armadilhas no nosso caminho. Vocês estão me ouvindo isso com o coração aberto? As forças do mal montam armadilhas no nosso caminho. Principalmente você é muito inteligente, você não vai cair nessa. É nos sentimentos que nós definimos realmente quem somos. Lá dentro. Mas lá dentro de uma forma que às vezes nós nos enganamos. Mas como a gente pode então, já que é tão profundo, reconhecer de forma objetiva qual o nosso padrão? Pelo nosso comportamento. Jesus disse que nós conheceríamos as árvores pelos seus frutos. Os frutos que eu estou oferecendo às pessoas são bons. Eu estou favorecendo a felicidade das pessoas. Eu as estou ajudando a pensarem com mais clareza. Eu as estou consolando realmente. Eu sou movido por ódio ou por amor? Eu estou só me divertindo com as pessoas e com a vida? Ou estou levando a sério a vida? Estou levando a sério os sentimentos das outras pessoas? Um ateu consciencioso jamais zomba da fé de uma pessoa que tem fé. Não precisa, pode até dizer é primário, mas tá certo, é sua fé. Eu não acredito. Qual a sua opinião? Eu sou agnóstico. Nós podemos ser muito respeitosos. Como entre religiosos, pessoas com formas de fé diferentes. Acho que estranho quando traduz do inglês para o português fés. Não, gente. Eu creio que não exista. Desculpem os gramáticos que discordarem de mim. Formas de fé diferentes. Temos que nos respeitar reciprocamente desde que não invadamos. Só não pode ser respeitada a invasão do espaço do outro. Então, por exemplo, eu realmente discordo que judeus digam, alguns ortodoxos, que Jesus seja falso profeta. O Islã respeita Jesus como profeta, nós respeitamos o Islã. Maomé foi um profeta da cultura islâmica. Mas não pode vir uma religião dizer que Jesus é falso profeta, isso é desrespeito a quantos bilhões de pessoas seguem Jesus. Isso é um desrespeito, não é correto. Então, o que nós entendemos? Falta o judaísmo, autocrítica. Os alemães estão aí fazendo meia-culpa há décadas pelo holocausto judeu. Mas os judeus não querem admitir que Jesus possa ser um profeta, fundador, uma das bases da nossa civilização. O que é isso, gente? Então vamos atacar judeus? Não. Estou atacando o erro de avaliação de julgarem que um criador de religião seja um falso profeta. Toda a nossa civilização cristã tem matrizes, princípios conceituais e comportamentais solidários graças a Jesus. Nós nem percebemos quanto fomos influenciados por ele. E uma pessoa que respeitava muito a racionalidade, nécios, por acaso estáis tardos em inteligência, ou seja, pense direito.